Oi, galerinha! Nós vamos hoje falar sobre relação, função, domínio e imagem de uma função. Esse é o nosso objeto de conhecimento, que tem como objetivo identificar a relação entre duas grandezas como causa e efeito em contextos diversos, com base em textos que serão apresentados, que tratam de problemas reais do cotidiano dos alunos, compreender o conceito de função e compreender o conceito de domínio e imagem, assim como a sua importância na análise de uma função. Então, vamos tratar sobre este assunto. Então, assim, no dia a dia, nós podemos estabelecer relação entre diversas grandezas e nós podemos perceber que algumas grandezas, elas estão relacionadas de alguma forma. Por exemplo, ao abastecer um veículo, a quantidade de combustível que a gente bota, ela vai estar relacionada com a quantia a pagar. A taxa de evaporação das águas de um rio, ela vai depender da temperatura, né? O comprimento de uma corda, você tem a relação de uma medida, que você pode medir, né? Que você pode ver. Eu vou comprar uma corda, aí a depender do tamanho da corda que eu preciso, eu vou pagar uma quantidade diferenciada. Eu tenho a velocidade do automóvel, que também é uma medida que pode ser descrita por meio da aceleração que eu estou fazendo no carro, eu consigo ter uma maior ou menor velocidade no carro. E a temperatura de uma determinada cidade num determinado dia. Todas essas medidas, todas essas coisas que a gente consegue medir, né? Tudo que a gente pode medir, consegue medir, ela é denominada de grandeza. Então, assim, no nosso dia a dia, a gente tem diversos exemplos de grandeza e nós vivenciamos com isso. Por exemplo, comprimento, área, volume, velocidade, pressão, temperatura, profundidade, tempo, massa e vazão. São exemplos de grandezas que nós temos. Quando a gente associa a variação de uma grandeza à variação de uma outra grandeza, né? Por exemplo, crescimento de uma planta que depende do tempo, né? Então, assim, a depender do tempo, a planta vai crescer de uma determinada forma. A quantia de combustível que eu coloco no carro, ela vai interferir na quantia que eu vou pagar. A taxa de evaporação da água de um rio depende da temperatura do local onde esse rio está, do ambiente que esse rio está. A pressão no mar, ela vai depender da profundidade desse local, onde o mar está, né? Onde a pessoa está no mar. Então, se você vai fazer um mergulho profundo e você, né, cada vez mais vai atingindo uma profundidade maior, a pressão exercida sobre você vai ser maior. Então, a pressão no mar depende da profundidade. A taxa de evaporação das águas de um rio depende da temperatura do ambiente que o rio se encontra. O crescimento de uma planta, ele depende do tempo que aquela planta tem de vida. E a quantidade de combustível que eu coloco, né, vai influenciar na quantia a pagar. Então, toda vez, né, que eu estou estudando uma grandeza que varia em função de outra, eu posso estar associando essas relações a um conceito matemático que a gente denomina de função. Então, assim, a noção intuitiva de função, ela me diz que a relação entre grandezas pode ser descrita por um conceito matemático, e esse conceito matemático, ele é denominado de função. Então, o conceito de função é um conceito extremamente novo, né, visto que a maior parte de seu desenvolvimento ocorreu nos séculos 18 e 19, por contribuições de diversos matemáticos como Gottfried Wilhelm Leibniz, Isaac Newton, Leonhard Euler e Joseph Fourier. Então, sempre que nós relacionamos duas grandezas variáveis, nós estamos, né,
descrevendo um conceito que a gente chama de função. Então, assim, acredita-se que esse termo função, ele foi introduzido inicialmente por Leibniz, né? Só que, quando Leibniz definiu esse conceito de função, ele associou quantidades e curvas. A noção que a gente usa hoje de função, ela é derivada das considerações feitas por Leonhard Euler, né? E aí, quando nós estudamos o conceito de função, a ideia básica que a gente entende quando nós vemos a noção intuitiva de função é que eu tenho dois conjuntos não vazios, o conjunto A e o conjunto B, né? Quando a gente diz que tem dois conjuntos não vazios, cada conjunto tem que ter pelo menos um elemento. E um mecanismo que vai associar o elemento do conjunto A um elemento do conjunto B. A esse mecanismo, a gente denomina de função e é representada por uma letrinha minúscula. Nesse caso aqui, eu estou representando pela letra F. Só que assim, para que eu tenha, né, uma função, para que eu consiga caracterizar como uma função de A em B, eu preciso que cada elemento do conjunto A esteja associado somente a um único elemento do conjunto B. Eu vou demonstrar isso agora para vocês. Então, assim, considere os conjuntos A dados pelos elementos 0, 1 e 4. E o conjunto B dado pelos elementos menos 1, 0, 1, 2 e 5. E as seguintes relações de A em B. Então, eu tenho 3 relações de A em B. E eu vou analisar se essas relações correspondem ou não a funções. A primeira relação eu tenho que x e y, que é o par, né, ordenado, x e y, pertence ao produto cartesiano AB, é dado que y é igual a x mais 1. A outra relação eu tenho que o par ordenado xy pertence ao produto cartesiano AB, tal que y é igual a 2x. E a terceira relação, eu tenho que o par ordenado xy pertence ao produto cartesiano AB, tal que y é igual a raiz de x. Nós vamos resolver cada uma dessas relações e definir se o conjunto A é função de B. Então, vamos para cada um separadamente. Então, a primeira relação é dada pela seguinte expressão: y é igual a x mais 1. No conjunto A, o valor de x pode ser atribuído para 0, 1 e 4. Então, aqui eu vou fazer uma continha para calcular os valores de y, dado por x mais 1. Então, aqui, quando x é 0, y vai ser 0 mais 1, que é igual a 1. Quando x é 1, y vai ser dado por 1 mais 1, que é igual a 2. E quando x é 4, y é igual a 4 mais 1, que é igual a 5. Então, vamos agora ligar o elemento x ao seu correspondente y no conjunto B. Quando x é 0, y é 1. Então, eu vou ligar o 0 com 1. Quando x é 1, y é 2. Então, eu ligo aqui o 0, o 1 com o 2. E quando x é 4, y é 5. Vamos analisar agora essa primeira relação. R1, ela é uma função. Então, eu posso dizer que R1 é uma função, porque cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Então, essa relação aqui, R1, é uma função. Então, toda vez que a gente tem, né, associado ao elemento B, aos elementos de B, somente um único elemento de A, então, o 0 associou a 1, o 1 associou ao 2, o 4 associou ao 5. Então, a cada elemento de A, eu tenho um único correspondente em B. Quando isso acontece, eu tenho que essa relação é considerada, né, pode ser considerada como uma
função. Vamos analisar a relação 2. Então, eu tenho o par ordenado xy pertencente ao produto cartesiano AB, tal que y é igual a 2x. Então, eu tenho a expressão aqui, y é 2x, e eu tenho x pode ser 0, x pode ser 1 e x pode ser 4, né? Então, eu vou aqui, nessa tabelinha que eu fiz, fazer esses cálculos. Quando x é 0, qual o valor de y? Quando x é 1, qual o valor de y? Quando x é 4, qual o valor de y? Eu vou apagar essas setinhas aqui para depois não confundir vocês. E vamos resolver aqui. Y é igual a 2 vezes 0 quando x é 0. Y é igual a 2, ou 0. Quando x é 1, y é igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. E y é igual a 2 vezes 4. Né? Quando x é 4, y vai ser 8. Então, eu tenho aqui, quando x é 0, y é 0. Quando x é 1, y é 2. Só que nesse caso aqui, em B, eu não tenho o correspondente do elemento 4 que pertence ao conjunto A. Então, assim, o elemento 4 não teve um correspondente no conjunto B. Quando isso acontece, eu não tenho uma função. Então, a relação 2 aqui não é função, porque existe um elemento de A que não tem correspondente em B, que é o elemento 4. Vamos partir para a terceira relação agora. Assim, a terceira relação me diz que o par ordenado xy pertence ao produto cartesiano AB, tal que y é igual à raiz de x. Então, assim, para eu calcular o valor de y quando x é 0, y vai ser raiz de 0 é o próprio 0. Quando x é 1, y vai ser raiz de 1, que é igual a 1. E quando x é 4, y é igual a raiz de 4. Quando x é 4, y vai ser 2. Então, vamos associar aqui 0. Está ligado a 0. Raiz de 0 é 0. Y é 1. Quando x é 1, y é 1. Ou menos 1, porque a raiz pode ser um valor positivo ou negativo. Já esquecendo desse detalhezinho. Quando o x é 1, y pode ser mais ou menos 1. Então, 1, né? Porque menos 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado também é 1. Então, eu tenho dois valores. E quando x é 4, y é 2. Do elemento 1, partiram duas setinhas, né? Então, como do elemento 1 eu tenho duas setinhas partindo dele, eu não tenho uma função nessa relação aqui. Ela não é função, porque o elemento 1, que é um elemento de A, tem dois correspondentes em B. E o elemento de A cada elemento de A só pode ter um único elemento B correspondente. Então, de cada elemento aqui só poderia partir uma setinha, e nessa partiram duas setinhas do elemento 1. Então, vamos continuar, galerinha. Então, assim, o conceito de função, a definição que a gente pode dar à função, é que sejam os conjuntos A e B não vazios, ou seja, tem que ter só pelo menos um elemento no conjunto A ou no conjunto B. Eles não podem ser conjuntos vazios. Uma relação f de A em B é uma função quando associa a cada elemento x do conjunto A um único elemento de B. Então, para cada elemento de A, ele pode estar associado somente a um elemento de B. E eu represento, né, a função pela seguinte notação.
f de A em B. Então, aqui, ou AB com a setinha e o F em cima. Eu tenho essas duas notações. F, dois pontinhos, A, setinha B, ou A, setinha B e o F em cima da setinha. A gente lê isso aqui, função F de A em B, né? Então, nós temos esse conceito de função. Quando a gente diz, né, que eu tenho uma função F de A em B, eu quero dizer que essa função F vai transformar o elemento X de A em um elemento Y de B. Então, esse mecanismo que associa o conjunto A, né, o elemento do conjunto A, ao elemento do conjunto B, é denominado de função. E agora nós vamos partir para um conceito, né, que é o conceito de domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função. Nós vimos que eu tenho dois conjuntos não vazios, A e B, né? Que quando eles estão relacionados entre si e tem uma função que relaciona esses dois conjuntos, né? A gente tem uma função de A em B. O primeiro conjunto, que é o conjunto A, ele é denominado de domínio. E o segundo conjunto, que é o conjunto B, é o contradomínio da função f. Os elementos y de B que estão associados, ou seja, que tem um correspondente x em A, são chamados de imagem de x pela função f. E quando a gente une todos esses y, ou seja, todos os elementos que têm correspondente com a gente chama, né, ele de conjunto imagem da função. Então, assim, toda função a gente indica ela por letras minúsculas. Pode ser qualquer letra do alfabeto latino, só que essas letras precisam ser representadas com letras minúsculas. F, G, H, T, P, não importa qual a letra que você usa, desde que você coloque letra minúscula para representar a função. Agora nós vamos ver uns exemplos para definir domínio, contradomínio e o conjunto imagem de uma função. Então, assim, o primeiro exemplo, eu tenho uma função f de a em b, com a igual a menos 2, 0, 1 e 3, e b igual a 0, 1, 2, 3, 4, 9 e 10. Cada elemento x de a está associado ao seu quadrado y em b. Eu posso transformar essa descrição em uma expressão, que é a regra da função, fórmula da função, lei da função, que é dado por y igual a x ao quadrado ou f de x igual a x ao quadrado. Dada essa fórmula, e dados os conjuntos A e o conjunto B, eu vou determinar o domínio da função, o contradomínio da função e a imagem da função. Então, assim, o domínio é o conjunto A, né? Que eu lhe disse que f é uma função de A em B. A vai ser o domínio e o B, todos os elementos do conjunto B vão representar o contradomínio. Então, assim, quem é o domínio de F é o conjunto A. Então, ele pede quem é o domínio de F. O domínio de F nada mais é do que o conjunto A. Quem é o contradomínio de F? O contradomínio de F vai ser o conjunto B. Então, já tem o domínio e o contradomínio. Para determinar o conjunto imagem da função, eu tenho que pegar a fórmula que foi dada, f de x igual a x ao quadrado, atribuir os valores de todos os elementos de A e descobrir quais são os elementos de B que correspondem a esses elementos de A. Então, eu vou calcular f de menos 2, f de 0, f de 1 e f de 3, para a gente descobrir o conjunto imagem da função. Então, eu tenho aqui f de menos 2 vai ser dado por menos 2 ao quadrado, que é 4. Aí eu vou calcular f de 0. F de 0 vai ser 0 ao quadrado, que é 0. F de 1 é igual a 1 ao quadrado,
que é 1. E f de 3 é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Agora, vamos ligar os elementos de A aos elementos que correspondem a ele em B. Quando x é menos 2, y, né, é 4. Então, eu vou ligar o elemento menos 2 ao elemento 4 em B. Quando x é 0, y é 0. Quando x é 1, y é 1. E quando x é 3, y é 9. Todos os elementos de A têm correspondente em B, e somente um único correspondente. Quando isso acontece, eu tenho uma função. Então, A realmente é uma função de B, né? Tem essa relação de função com B. Só que nem todos os elementos de B estão ligados ao conjunto A. E os elementos de B que têm correspondente em A, a gente tem as imagens. Então, a imagem de 0 é 0, a imagem de 1 é 1, a imagem de menos 2 é 4 e a imagem de 3 é 9. Então, quando a gente pergunta qual é o conjunto imagem da função, eu tenho que o conjunto imagem são somente os elementos que estão ligados aos elementos de A. Então, o conjunto imagem da função é dado pelo conjunto, né? 0, 1, 4 e 9. Então, quem é o domínio dessa função? Conjunto A. Quem é o contradomínio? O conjunto B. E qual é o conjunto imagem da função? 0, 1, 4 e 9. Somente os elementos que têm correspondente em B, né? Que estão correspondidos de A para B. Vamos para um segundo exemplo. Uma função f de A em B, com A igual a 0, 1, 2 e 3, e B igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que associa cada elemento x de A ao seu dobro y em B, pode ser indicada pela fórmula y igual a 2x. Determine o domínio. Ele quer saber quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem da função. Então, eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B, e eu tenho a fórmula que associa o conjunto A ao conjunto B. Então, eu vou pegar todos os elementos do conjunto A, substituir aqui no valor de x e achar qual o seu correspondente de B. Vamos agora achar os correspondentes. Então, eu vou calcular f de 0. F de 0 vai ser 2 vezes 0, que dá 0. F de 1 é dado por 2 vezes 1, que dá 2. F de 2 é igual a 2 vezes 2, que dá 4. E f de 3 é igual a 2 vezes 3, que dá 6. Né? Então, eu vou ligar os elementos de A, todos os valores de x, com os seus correspondentes em B. Então, quando x foi 0, y, ou f de x, também, né, foi 0. Quando x foi 1, y foi igual a 2. Quando x foi 2, y foi igual a 4. E quando x foi 3, y foi igual a 6. Então, eu tenho os elementos de B que correspondem aos elementos de A. Então, a questão me pede o domínio da função. O domínio da função é dado pelo conjunto A. Domínio é de onde parte a setinha, galerinha. Então, o contradomínio é o conjunto que vai ter as respostas, os elementos que ligam aos elementos de A. Então, o domínio da função aqui é o conjunto A. O contradomínio é o conjunto B.
E o conjunto imagem são os elementos de B que tem correspondente em A. Então, aqui eu tenho o 0, o 2, o 4 e o 6. São elementos de A que tem correspondente em B. Então, vamos escrever aqui o conjunto imagem dessa função. O conjunto imagem da função é dado por 0, 2, 4 e 6. O próximo exemplo, né, nós temos, dada a função f de a em b com a igual a menos 1, 0, 1 e b igual a menos 3, 2 e 4, em que f de x é igual a 5x ao quadrado menos 3, determine o conjunto imagem de f e construa um diagrama de flechas que represente essa relação. Então, nós vamos calcular a imagem do conjunto A. Então, eu tenho aqui, quando f é menos 1, ou quando x é menos 1, f vai ser igual a 5 que multiplica menos 1 ao quadrado, menos 3, que vai ser 5 que multiplica 1, menos 3, que é igual a 2, pois 5 vezes 1 é 5, menos 3 igual a 2. F de 0 vai ser dado por 5 vezes 0 ao quadrado, menos 3, que é igual a 5 vezes 0, menos 3. 5 vezes 0 é 0. Menos 3 dá menos 3. E eu tenho f de 1 igual a 5 vezes 1 ao quadrado, menos 3, que é igual a 5 vezes 1, menos 3. 5 vezes 1 é 5, menos 3 vai dar 2. Então, quando x é menos 1, y é 2. Quando x é 0, y é menos 3. E quando x é 1, y é 2. Mas pro, o elemento 2 em B recebeu 2 setinhas. Não tem problema. O que não pode é sair 2 setinhas do conjunto A. Para cada elemento de A, só pode ter um correspondente de B. Então, menos 1 ligou somente a 2, 0 ligou somente a menos 3 e 1 ligou somente a 2. Continua sendo uma função. Então, só relembrando, domínio da função é o conjunto A. É de onde partem as setinhas. O contradomínio da função é o conjunto que vai receber as setinhas, que é o conjunto B nesse caso. E o conjunto imagem que ele pediu é dado pelos elementos que estão ligados aos elementos de A. Nesse caso aqui, eu tenho o elemento menos 3 e o elemento 2, que estão ligados aos elementos de A. Vou até pintar eles aqui de amarelinho. Então, os únicos elementos que têm correspondente em A são menos 3 e 2. O 4 não entra no conjunto imagem da função. Então, temos aí, né, a explicação sobre o que é função, domínio, contradomínio e conjunto imagem da função. Então, galerinha, nós ficamos por aqui. O próximo conteúdo que nós vamos trabalhar é estudo do domínio da função, né? Então, revisem esse vídeo, assistam quantas vezes for necessário e um ótimo estudo para todos vocês.